Vamos fazer aqui um exemplo do cálculo utilizando a fórmula de capacidade térmica, tá? Nós temos aqui, ó, o exemplo. Ele diz que define-se a capacidade térmica de um corpo, C, maiúsculo, com a razão entre a quantidade de calor que ele recebe, Q, e a correspondente variação de temperatura, ΔT. Se um corpo de capacidade térmica é igual a 25 calorias graus Celsius, então a primeira informação que a gente tem aqui, ó, capacidade térmica do corpo, né, que é o C, recebe um calor de uma fonte durante 20 minutos com uma taxa constante de 50 calorias por minuto. Então, aqui, ó, a quantidade de calor, que é o Q, tá? Vai ser a duração na qual esse calor, na qual essa substância vai ser exposta, né? Que é 20 minutos, vezes a quantidade de calorias por minuto, que é 50, né? Ó. Vai ser 20 vezes 50. Então, essa quantidade de calor aqui vai ser igual a 1000, né? 1000 calorias. Mas ele pede para a gente calcular a variação de temperatura. Então, a gente tem a capacidade térmica, a gente tem a quantidade de calor, tem que encontrar o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, vamos lá. A gente já encontrou a quantidade de calor, que é o tempo na qual ela foi exposta pela caloria, que é 50. Então, fica 50 vezes 20, que dá 1000, né? Então, substituindo aqui na fórmula, a capacidade térmica do corpo é 25, igual a quantidade de calor, que é 1000, dividido por ΔT, que eu não sei quem é. Multiplicando em cruz, eu fico com 25 ΔT igual a 1000. Passo 25 dividindo 1000, então ΔT igual a 1000 dividido por 25, que dá igual a 40 graus Celsius. Então, é o item B. Vamos para um segundo exemplo. Determine a capacidade térmica em calorias por gramas, em calorias graus Celsius. Então, ele quer encontrar a capacidade térmica C. Sabendo que eu tenho 300 gramas, massa, de uma substância que possui um calor específico de 0,09 calorias por gramas graus Celsius. Então, eu tenho o calor específico e a massa, e quero encontrar a capacidade térmica. Então, vamos lá. Então, vou usar a outra fórmula, né, ó. Que os dados da minha questão só dá para resolver se eu usar essa fórmula aqui. Calor, quantidade de capacidade térmica de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico, que é 300 vezes 0,09, que dá 27 calorias por grau Celsius, né? Calorias graus Celsius. Vamos ver agora a equação fundamental da calorimetria, que é essa daqui. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, onde o Q representa a quantidade de calor, o M representa a massa, o C representa o calor específico e o ΔT representa a variação de temperatura. Agora aqui a gente vai fazer um exemplo, tá bom? Esse exemplo aqui. Um corpo sólido de massa de 100 gramas possui calor específico de 0,2 calorias por graus Celsius. Para elevarmos a temperatura do corpo em 20 graus Celsius, devemos fornecer ao corpo uma quantidade de calor igual a. Então, eu quero encontrar a quantidade de calor, sendo que eu tenho a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Então, vou usar essa fórmula aqui. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 100, que é a massa, vezes 0,2, que é o calor específico, vezes 20, que é a variação de temperatura. Então, 100 vezes 0,2 vezes 20 dá 400 calorias, ok? Então, essa é a nossa resposta, que é o item